que é exatamente ser rico? Ser rico. Rico, né? O que é uma pessoa rica? Tem gente que... tem coisa, né? Só uma pessoa muito rica pode ter. Eu não chamo podre de rico porque sempre essa expressão sugere que se a pessoa tem muito dinheiro, tem algum grau de podridão. Isso é bobagem. Feio, né? Feio. É esquisito. Isso vale para a turma da Lava Jato, Certo. isso vale para os picaretas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário que aprontaram e foram pegos. Esses são podres, né? Perfeito. Ficaram ricos, mas são podres. Mas não, pessoas ricas, pessoas que fizeram fortuna. O que é que uma pessoa muito rica, só sendo muito rico, pode ter? Por exemplo, camarada muito rico pode ter um iate. Tá. Né? No ano passado ficou pronto um iate feito num estaleiro em Santa Catarina, 5 suítes. Uau. Cozinha, sala de estar, jantar, hidromassagem, 3 andares, 350 metros quadrados. Olha só, a suíte principal, 34 metros quadrados. Posso só fazer uma observação? Se me permite. 5 suítes. Imagine, então, a ocupação máxima. Máxima. São 10 casais. 10, e se sai uma briga não, 5 no meio casais. do mar? 5 casais, 10 pessoas. 10 pessoas. E se sai uma briga em alto mar? Nossa Senhora. Não, deixa pra lá. 45 milhões de reais um iate desse, né? Pega, por exemplo, um jato top. Um jato top, executivo. Primeiríssima Jato linha. top. Primeiríssima linha. 60 milhões de dólares. 6 vezes 4, 240 milhões de reais um jato, né? Jato que faz São Paulo, Moscou sem escala. Nós temos quase 800 jatos no Brasil. Não desse tipo, evidente. Claro. Desse tipo tem algumas unidades no Brasil, mas não muito. Mas enfim, essas pessoas muito ricas que têm iate desse tipo, que têm helicóptero de 7, 8, 10 milhões de dólares, né? Aviões de 60 milhões de dólares. Para essas pessoas, os 300 milhões de reais na Mega Sena são apenas 300 milhões de reais, porque o avião vale 240 milhões de reais, né? Então, 300 milhões de reais, que é o sonho das pessoas, ganhar a Mega Sena da virada, trezentão. Isso que eu falei, a turma do iate, a turma desse jato, a turma das mansões, a turma de grandes casas também no exterior, não estou falando de ter um apartamento pequenininho num determinado lugar, pode ser que alguém tenha, não precisa ter esse padrão de fortuna. Mas para esse padrão de fortuna, você tem que ter no mínimo 10 vezes o valor da Mega Sena da virada. Nós estamos falando de gente de quase $1 bilhão, né? 750 milhões de dólares, $1 bilhão. É uma coisa incrível. Até porque, por exemplo, a Mega Sena da virada rende alguma coisa, como preservando o patrimônio, entre 500 e 800 mil reais por mês. Dá para comprar umas carnes do Wessel, acho que dá. De vez em quando. De vez em quando, né? Bom, o custo mensal de um desses jatos que eu falei beira 800 mil reais. O custo de manutenção do jato. Desse top do top do top. Então, não dá para as pessoas pensarem nesse grau de riqueza. As pessoas nesse grau de riqueza moram em mansões onde o custo mensal é de 200 a 300 mil reais para manter a casa. Então olha o que é o padrão disso. De forma que a gente consegue falar sobre a riqueza das pessoas num grau de riqueza que é inimaginável, mas ouvindo assim você fala, meu Deus, não é possível que o cara gasta 800 pau só para manter o avião, né? Mas gasta 800. Você tem no Brasil cerca de 250 mil pessoas, um pouco mais, com $1 milhão no banco. Então já é outro patamar, bem mais baixo. Não é um ultra rico. Pessoa que tem $1 milhão no banco. O cara tem $1 milhão no banco, não é que ele tem um patrimônio de $1 milhão, porque ele tem a casa dele, ele tem o carro, ele tem alguns outros bens, etc. E mais $1 milhão no banco. É um sujeito muito bem resolvido. Você tem 260 mil pessoas. Num país de 210 milhões de pessoas, você só tem 260 mil pessoas assim. Essa é a chamada riqueza individual, né? Então, como é que você faz essa fortuna? Você pode fazer essa fortuna ganhando na Mega Sena, você fica rico. Esse dinheiro sai do bolso de outras pessoas e foi para o seu bolso. De que outra forma você faz a riqueza? Você, você trabalha como cantor e você é muito bem sucedido. Sei lá, a Anitta ficou rica, tem até avião, né? Começa a fazer show. Jogador de futebol,
Né? O sujeito abre um negócio, muito sucesso, começa a vender, começa a vender sorvete, começa a fazer um monte de coisa. De repente vende até um negócio. De repente vende até um negócio, e ganha dinheiro e tal. Então essa é a riqueza individual. Mas e um país? Como é que você faz um país ficar rico? Né? É uma coisa mais complexa. Porque mesmo num país como o nosso, tem gente que fica rico. Mas não significa que o país ficou rico. Significa que gente conseguiu aproveitar uma oportunidade e ficou rico. Não estou falando de Mega Sena. Abriu um negócio. Começou a ser um jogador bem sucedido. Quem ficou rico? Mas como é que você faz um país ficar rico? Para que você tenha menos pobres, para que você tenha pessoas com condições de produzir, para que você tenha condições de trabalhar, para que, de um modo geral, a infraestrutura seja, né, saudável e tal. O que você tem que fazer para um país ficar rico? Bom, você tem que produzir mais bens para vender mais, você tem que produzir mais serviços para vender mais. Mas e para produzir mais serviços e vender mais? E para produzir mais bens e vender mais? Né? O que você precisa? Né? Bom, você precisa fazer produtos e oferecer serviços que sejam atraentes, para que as pessoas comprem. Né? E aí você pode, por exemplo, inventar coisas. Houve momentos na história da humanidade, foram inventadas coisas. Inventaram um automóvel, né? Inventaram a luz elétrica, inventaram o telefone. Mas não dá para você fazer um país à base de invenção, né? Não, vamos ficar inventando coisa. Aí fica todo mundo... Não pode dar essa ideia, porque é capaz de algum governador ou o governo federal resolver criar a Inventobras. Aí cria a Inventobras, vai ter um monte de burocrata. O que o senhor faz? Eu sou assistente de invenção 2. Isso. E aí ele vai ter 2 meses de férias por ano, vai ter um salário acima do teto. Não é disso que eu tô falando, não é de Investobras. Mas não dá para você fazer um país à base de invenção. Né? O carro só foi inventado uma vez. A luz elétrica, não dá para você inventar uma outra luz elétrica. Você fala, agora a minha luz elétrica é com mais limão. Não existe isso. Então não adianta. Você tem que inovar. Você tem que pegar o que existe e tornar aquilo mais atraente. Você tem que pegar alguma coisa que existe e tornar mais barata. Você tem que tentar sofisticar uma determinada coisa. Ela não é nem mais atraente, mais barata, mas ela é mais eficiente. Mais eficiente. Então é inovação. Pega a informática, por exemplo. Pega a indústria de TI. Pega a indústria de aplicativos. O tamanho dos computadores. Né? Tudo nasceu em 1946, quando surgiu o primeiro computador. 73 anos atrás, primeiro computador. Aí você pega o que aconteceu a partir desse primeiro... Era ENIAC, alguma coisa assim. ENIAC, né? ENIAC. A partir desse primeiro computador, nos últimos 73 anos, 3/4 de um século, surgiu um planeta de uma indústria inacreditável. Então, se você tem Big Data, se você tem TI, profissionais de TI com grandes oportunidades, salários extraordinários, pessoas que ficam ricas com TI, tudo está na base desse primeiro computador que nasceu lá atrás, que ocupava uma sala, uma sala gigante. Né? E hoje, quantas salas no Brasil estão ocupadas por esta indústria derivada de uma sala? Que tinha um computador e uma sala. Hoje são milhares de salas com milhares e milhares de pessoas trabalhando por causa desse filhote, desse esse elo perdido, vai. O ENIAC foi um elo perdido entre pré-computador, pós-computador e hoje um mundo assim. Só existe motorista de aplicativo e existe serviço de entrega de bike para comida por causa desse cara, desse computador aqui de 1946. Tinha 17 mil válvulas termiônicas. Olha que maravilha. 1946, fevereiro, entrou em funcionamento. Olha que coisa fantástica. Então, tudo vem disso. Né? Olha o que nasceu daí. A gente fala de Big Data hoje. O Jornal da Band fez uma reportagem ontem falando sobre esse assunto de Big Data. Não tem desemprego. Não tem desemprego. Aliás, hoje saiu o dado do desemprego, uma queda... em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 0,4%, 11,6% para 11,2%. Importante, mas vê como é. Para destruir o emprego como é rápido e para construir como é difícil. A gente derrubou 0,4% em um ano. Bom, ótima notícia, mas olha como é lento o processo. Enfim, é preciso inovar, é preciso, para prosperar, você inventar, desde uma semente nova, que ninguém valoriza, né? Mas que tem muita informação lá dentro, numa semente de soja que vai ter uma produtividade extraordinária, ninguém olha para aquela semente de soja com admiração, né? O camarada faz um anel com uma soja e as pessoas falam, ai meu Deus, onde você comprou? Né? Não existe isso, mas tem muita coisa naquela semente de soja. Um novo medicamento, né?
tudo isso é preciso ter o quê? Cérebro. Cérebro é gente pensando. E gente pensando, você precisa... Aí entramos nas questões. Você precisa ter educação. É uma questão básica. Você precisa ter educação. Você precisa ter um ambiente voltado você precisa ter um estímulo para que as pessoas produzam, para que você tenha mão de obra qualificada. Então, você imagina o seguinte: surge um produto novo, surge uma faculdade que começa a formar gente para trabalhar com esse novo conhecimento, começa a surgir os técnicos de nível médio para apoiar os profissionais de nível superior que trabalham com esse conhecimento, e assim vai numa espiral em que na frente da faculdade vai ter um pipoqueiro a mais. Porque não tinha faculdade, não tinha um cara para vender pipoca, porque não tinha quem estudasse. Agora tem o cara estudando, vende pipoca, o camarada vai comprar uma roupa, um livro específico de um conhecimento, então vai ter um autor que vai surgir, e assim nasce a riqueza. A riqueza nasce assim, ela brota do nada, ela brota do conhecimento. Não é preciso que você transfira o dinheiro que está na conta de uns para a conta de alguém. Não é assim que se produz riqueza. Assim a riqueza troca de lugar. Os 300 milhões de reais da Mega Sena já foram produzidos. Não é uma produção de riqueza. É a produção da riqueza individual. O camarada se apropria daquele valor porque ele jogou, ganhou. Mas produzir riqueza é produzir conhecimento. É produzir inovação. E aí precisa ter um ambiente de previsibilidade. Um ambiente de uma realidade tributária civilizada. Um ambiente em que você reduz a burocracia. Um ambiente que tenha segurança jurídica. Um ambiente que tenha um mercado de capitais, um ambiente que tenha juro baixo. Para poder ter mercado consumidor, precisa ter crédito. É isso que fabrica a riqueza de um país. Então, quando a gente fala do jato ou da Mega Sena, você resolve as questões individuais ou fala sobre curiosidades da vida dos ricos e famosos e poderosos individualmente. Agora, coletivamente, um país precisa acreditar que se a gente não investir nessas discussões chatas, porque são insuportáveis, não dá. Imagina se todo dia a gente só falar sobre esses assuntos, mas são assuntos importantes, né? Aquele juro que ninguém entende, ele é básico para você poder produzir um país. Olha só a construção civil se recuperando, porque o juro baixou. Não baixou o suficiente, mas já baixou bastante. Então, é uma coisa muito interessante. Eu falei até o pipoqueiro, o garçom, o restaurante, um ambiente de turismo de negócios, turismo de tudo, né? Uma coisa muito interessante. Aí você pega esse resultado todo, pega um país, por exemplo, como a Suíça. A Suíça não tem acesso ao mar, né? A Suíça não tem campo como tem no Brasil. A Suíça não tem petróleo. Os tais bens naturais, que a gente fala que a riqueza do Brasil são as riquezas naturais. Não. A Suíça não tem riqueza natural. E, no entanto, é um país rico, com IDH alto, com a desigualdade baixa. É uma coisa interessante, com um nível de educação altíssimo. É isso que é um país rico. É pegar assim, o que a Suíça tem que a gente não tem? O que ela fez que a gente não fez? E ir lá e copiar. Né? Copiar. Não tem que inventar muito. Ainda mais tendo as riquezas naturais. Isso aí ajuda muito. Então, não podemos achar que essa produção de conhecimento que gera lucro, sem o que não há país que pare em pé, vai ser resultado do trabalho do Estado. Não é resultado do trabalho do Estado. O Estado apenas pega uma parte da riqueza das pessoas, mais ou menos, no Brasil muito, e transforma isso numa quantidade de bens, aliás, de serviços, para a sociedade. Pode fazer isso bem feito, pode fazer isso de forma porca. No Brasil faz muita coisa porca. O saneamento, por exemplo, que não se resolveu, é porque o Estado não viabiliza o saneamento com aquele travamento, com as empresas estatais que não abrem espaço para o privado. Agora está havendo uma legislação, um estudo que pode mudar isso, mas nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento. O que é isso? Metade do país. Ou seja, o Estado deixando a gente na pobreza. Um garoto que não tem água limpa e não tem aonde escoar o esgoto, ele vai ficar doente. Ele doente, o pai falta ao trabalho, o menino não estuda. A gente está empobrecendo se a gente não fizer o caminho contrário. Então, não é o Estado. E quando você pega, por exemplo, uma fábrica de automóvel que deixa o Brasil porque a realidade tributária, porque está difícil escoar a produção, isso empobrece o país também. Se o cara vê uma oportunidade de produzir melhor e mais barato no Paraguai, isso empobrece o Brasil também. Então, o Estado precisa ficar atento, porque ele consegue empobrecer o país.
Ele não consegue enriquecer o país, mas ele consegue empobrecer. Só quem enriquece o país é a iniciativa privada. É o trabalho das pessoas, é a produção das pessoas. Então, a gente fala sobre essa riqueza que todo mundo quer da Mega Sena, né? Mas para a gente ter um país onde as pessoas não precisem ganhar na Mega Sena, mas elas passam a ter condições de produzir, viver melhor, o ônibus que chega no horário, a casa que está num lugar sério, bacana, arrumado, segurança. Não dá para você ficar pensando que teu filho vai e não volta, ou vai e ele volta e o celular fica, ou vai e ele volta e a mochila fica, o dinheirinho... Não pode acontecer isso. E é o que acontece hoje no Brasil. Então, vamos pensar que existe a riqueza individual, ok, bacana, legal. Tomara que o ouvinte da Band News FM ganhe na Mega Sena, caso eu não ganhe na Mega Sena. E como eu já falei para Carla Bigato, acho que eu comentei contigo também. Se eu ganhar na Mega Sena, gente, então, por favor, torçam por mim. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar todo o dinheiro que eu ganhar. Olha. Todo 100% do dinheiro. Não vou ficar com nada. Vou ficar com uns 500 mil. Tá. Se eu ganhar 300 milhões. Por que eu falo isso? Porque se eu falar isso, talvez eu ganhe. Entendeu? Como eu não vou ganhar, pelo menos o ouvinte fala: nossa, ele tem um bom coração. Que moço bacana. Tá preocupado com o Brasil. Mas então tem gente que quando fala, eu não saberia o que fazer com dinheiro, não tem isso? Você forma entre esses que fala, eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro? No começo, com certeza. Pelos 2 meses, né? Ó, agora, responde. Não saberia. Mas também não precisa, né? Contrata alguém para te dizer o que fazer. Pode ser. Também é uma solução. Eu continuaria vindo aqui pelo prazer da sua presença. Opa! Aliás, foi o que a Carla Bigato falou. Continuaria vindo aqui. Eu também continuaria vindo aqui. Mas e você também. Mais. Você já viaja pra caramba, Felipe Bueno. Mas, gente, não, peraí, viajo nada. Viaja mais do que parlamentar. Mas, enfim, então temos a riqueza individual. Agora, a nossa preocupação tem que ser tornar o Brasil um país mais rico. A gente não pode ficar andando de lado e festejando migalha. A gente tem que pegar o grosso do dinheiro para a gente ter um país em que vale a pena dar orgulho para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu não tenho neto ainda, tá, gente?